Você não pode ir por todos os caminhos ao mesmo tempo. Você tem que fazer por parte. Pegou um aparelho, coloca na fonte de alimentação. A primeira coisa a observar quando se chega um aparelho na bancada que ele não está ligando é verificar se tem consumo primário. Verificou, tem consumo primário? Beleza, tem quanto? 30 mAh, 40, 50 mAh. Consumo primário com esse tipo de consumo, é muito provável que após o IFPMIC se tenha um curto na VPH-PWR. Se malha VBAT está consumindo dessa forma, VPH-PWR é muito provável que esteja consumindo muito mais. Então, a técnica, verificar se na VPH-PWR se tem um curto, se está consumindo mais. Se você injetar uma tensão depois do IFPMIC e você vê que está consumindo muito mais, então esqueça a VBAT que não tem nada a ver por ali. Aí você vai injetar tensão e ver aonde é que está aquecendo. Pontos de aquecimento. E pelo ponto de aquecimento você vai começar ali a verificação, né? Tanto visual como multímetro e outras técnicas aí. Agora, se você tem uma placa, porque, por exemplo, se tem consumo primário, você tem que resolver o problema do consumo primário, porque às vezes a placa não está ligando por conta daquele consumo ali. Está travando, coisa do gênero. No nosso treinamento de inicialização, eu falo sobre componentes que não tem nada a ver com a parte de inicialização, só que tem uma ligação com alguma malha da CPU e por conta disso ele bloqueia a inicialização do aparelho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor, quem são os componentes de inicialização, né? Quem são os componentes responsáveis pela parte de inicialização? CPU, memória, PMIC, né? Tá aqui o PMIC. E o cristal oscilador, que precisa gerar uma frequência. Esses são os componentes que são, de cara, os componentes responsáveis pela parte de inicialização. Então, quando eu tenho um aparelho que ele está consumindo e zerando ou consumindo e travando, o defeito vai estar relacionado a algum desses componentes aqui. Agora, o defeito pode estar ocasionado de forma direta ou de forma indireta. Como assim de forma direta ou de forma indireta? De forma direta, a CPU ela pode estar danificada e por conta disso a placa não está ligando. A memória pode estar com um problema e danificada e por isso o aparelho não está ligando. O Power Manage pode estar danificado e a placa não está ligando. Ou o próprio cristal oscilador pode estar danificado e a placa não está ligando. Agora, qual é o problema indireto? Vou te explicar agora qual é o problema indireto. Vamos supor que a gente tem a CPU e a memória. A CPU ela tem diversas ramificações para diversos circuitos integrados. Vamos supor aqui no Transceiver, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei até lá no treinamento. Digamos que a CPU ela tenha uma malha de 1.8 volts que venha para cá, ó, para o WTR, né, o Transceiver, por exemplo. Essa tensão, vamos supor que ela sai aqui do Power Manage, né? Power Manage libera 1.8 volts para vários locais da placa, inclusive o WTR e a CPU. Então, tanto o CPU quanto o WTR recebe uma alimentação que passa por uma mesma malha. Agora, vamos supor que o WTR, né, o Transceiver aqui do setor de radiofrequência, vamos supor que ele ocasione um curto interno no pino, barro de solda, que essa malha de 1.8 volts está chegando até ele. Então, a malha de 1.8 volts, ela sai do Power Manage, vem para a CPU e vem para o WTR, por exemplo. O WTR, ele é um componente de inicialização? Ele faz parte da inicialização do aparelho? Não. Se você pegar uma placa e remover o WTR e você ligar, a placa vai funcionar sem o WTR. Se você, por exemplo, pegar uma placa que ela tem um codec de áudio e você remover o codec de áudio, a placa vai ligar? Sim, ela vai ligar. Se você pegar um PA desse aqui, qualquer PA aqui do setor de radiofrequência, essa placa ela vai ligar? Sim, ela vai ligar. Por quê? Porque o PA, o Transceiver, o codec e diversos outros componentes na placa não faz parte da inicialização. Quem faz parte da inicialização são esses componentes que eu acabei de falar para você. E em partes IFPMIC também. Alguns aparelhos aí, se o IFPMIC tiver problema, a placa não liga. Então, como é que eu vou fazer para verificar isso então? Então, pessoal, no nosso treinamento a gente tem a forma de você fazer toda a medição das malhas que tem ligação com a CPU
SD-RAM, memória, Power Manage, cristal e outros componentes que estão de forma indireta no bloco de inicialização. Se eu removo o WTR, a placa liga. Mas se ele estiver na placa ocasionando um curto-circuito em uma malha de 1.8 AP, a placa não vai ligar. Por quê? Porque o processador ele vai tentar ligar, mas por falha de uma alimentação de 1.8 que está sendo aterrada pelo WTR, a CPU não liga. Ou seja, o problema é na CPU? Não, o problema é em quem? É no WTR. Então, é um defeito de inicialização, mas está sendo ocasionado indiretamente por um componente que não faz parte da inicialização. Porém, se o WTR aqui, vamos supor que ele tenha um outro defeito, mas que ele não esteja gerando um curto-circuito na malha de 1.8 ou qualquer outra malha que esteja interligada à CPU. Ele mesmo com um defeito, mesmo com um problema, se ele tiver trincado, rachado, o que for, ele não interfere na inicialização da placa. Mas eu já peguei aparelhos que tinham um curto-circuito em uma malha do codec e por conta do codec de áudio aterrando essa malha que ia para a CPU, tinha uma ligação entre codec e CPU. Por conta dessa malha, o aparelho não estava ligando. Então o que aconteceu? Eu removi só o codec, a placa já ligou. Então, existem defeitos de inicialização que são ocasionados pelo circuito integrado, ou seja, que fazem parte da inicialização, e existem também defeitos de inicialização que são ocasionados por componentes indiretos, que não fazem parte da inicialização, porém pode ocasionar defeito da inicialização também se aterrar algumas determinadas linhas. E isso a gente ensina no treinamento, quais são as linhas que passam por alguns circuitos integrados. Não é só a de 1.8 volts, tem outras linhas também que passam pelos circuitos integrados e que você, quando se pegar um aparelho que está consumindo zerando e consumindo travando na fonte, você deve verificar isso.